Os direitos humanos são normas criadas para reconhecer e proteger a dignidade dos seres humanos. Estas normas foram sendo construídas e desenvolvidas pela nossa sociedade ao longo de nossa história. Uma das primeiras manifestações desses direitos que se tem conhecimento foi o cilindro de Ciro, peça de argila contendo os princípios de Ciro, datado de 539 a.C. Nesse cilindro, Ciro estabelecia a igualdade racial e a liberdade religiosa para todos os cidadãos da cidade babilônica. Essas ideias de direitos básicos foram evoluindo até a Revolução Francesa, que foi o marco para a criação dos direitos do homem e do cidadão, que foram basicamente os precursores dos direitos humanos, baseando-se nos ideais franceses de liberdade, fraternidade e igualdade. Em 1948, assinou-se, então, o que conhecemos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, oficializando essas normas. Isso resultou no surgimento do tema principal deste trabalho, o artigo 1 dos Direitos Humanos, que diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo, que resgata o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é de extrema importância, pois assegura que todos nascemos livres e de forma igualitária perante a lei, e que, portanto, todos devemos ser tratados de forma igual e justa. Logo, essa norma tem como principais propósitos garantir que todos os indivíduos tenham os mesmos direitos e proteger estas pessoas de qualquer forma de discriminação. Na sociedade atual, porém, somos obrigados a reconhecer que este artigo é violado com bastante frequência, já que os direitos de cada pessoa são muitas vezes desrespeitados. O preconceito racial, religioso, social ou sexual são realidades vividas por diversas pessoas. Essas questões podem ser ilustradas por diversos casos que ocorreram recentemente, como quando um grupo de religiosos invadiu o Congresso Nacional protestando contra um projeto de lei que criminaliza a homofobia, ou como quando um funcionário de uma grande montadora multinacional moveu uma ação judicial contra a empresa pois tinha recebido uma mensagem do seu chefe, que dizia que ele não perderia tempo com alguém que veio da senzala e que está acostumado a chibatadas. Problemas como a prostituição infantil também são comuns no nosso país, a ponto de o governo ter que criar campanhas para combater essas situações. Esses casos apresentados são apenas uma pequena parcela do que ocorre diariamente ao redor do planeta, sendo claro o desrespeito do artigo 1. O espírito de fraternidade presente nele faz referência à necessidade de tratarmos qualquer pessoa de forma justa, igual e respeitosa, sem qualquer tipo de discriminação. Contudo, um dos problemas mais presentes na nossa sociedade, que vai contra a frase do artigo que diz que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, é o racismo, sendo ele estrutural no Brasil. Um estudo realizado por Lília Moritz, Pedro Borges e Silvio Almeida aponta que, apesar das leis garantirem na teoria a igualdade a todos, vemos que na prática isso não ocorre. A dignidade da população negra é diariamente ferida, seja pelo preconceito, violência ou exclusão social, que não só está em situação de risco de vida, por conta dos dados que mostram que o jovem negro é assassinado a cada 23 minutos, mas também por dados que provam que no nosso país não há esta igualdade, como vemos a porcentagem de parlamentares negros, sendo de apenas de 4%, apesar da população negra ser de 54% no Brasil. Essa problemática não ocorre somente no nosso país, sendo esse um dos maiores problemas em todo o globo. Esse artigo tão fundamental necessita ser levado mais a sério, já que apesar das medidas legais aos poucos estarem sendo tomadas, socialmente nada acaba sendo feito e acabamos com uma desigualdade alarmante. Concluímos, então, que o artigo 1, juntamente do resto dos direitos humanos, são de extrema importância para que todas as pessoas possam viver uma vida digna. Contudo, diversos casos de violação, tanto do artigo 1 quanto dos outros, ocorrem todos os dias ao redor do mundo. Por isso, faz-se necessário investir na educação sobre tanto os direitos humanos quanto sobre esses problemas causados por sua violação, conscientizando por meio de palestras, campanhas, debates e de mídias sociais as pessoas sobre esse tema. Deste modo, buscando fazer do mundo um lugar mais justo e digno para todos.